Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Virgem Maria esteja conosco. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse momento de fé e reflexão da Palavra de Deus e da mensagem de Nossa Senhora. Vamos então implorando a Trindade Santa para que permaneça no meio de nós, invocando-os. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, venha sobre nós, venha iluminar a nossa mente, venha iluminar o nosso coração. Venha fortalecer cada vez mais agora esse momento de fé e reflexão. Tu que nos desse os dons para que a gente possa reconhecer a Deus e os seus mistérios. E possa agora então vir sobre nós, sobre os dons. Ó Espírito Santo, derrame sobre nós os teus dons, para que possamos compreender a vontade do Pai. Amém. Vamos então para a leitura do livro da 25ª edição aos sacerdotes filhos prediletos de Nossa Senhora, na página 97 em diante. O demônio tem-lhes medo e ódio. 14 de novembro de 1973. O grave acidente de ontem à tarde, filho, deve persuadir-te de que o meu adversário já se desencadeou contra ti, tenta de tudo para te fazer mal, mas eu estarei sempre contigo e ele não poderá tocar em um só fio da cabeça, em um só fio de cabelo de tua cabeça, nem provocará a ti a mínima escoriação. Eu sou mãe para ti, boa e ciosa, vigilante e terrível contra o maligno que te quer fazer mal. Mandarei os meus anjos que te guardarão e protegerão de todo o perigo e de todas as insídias que o maligno te arma. Saiba todos os sacerdotes do meu movimento que o demônio os teme e odeia, quanto terão de sofrer por causa das suas insídias. Agora o maligno começa a entrever algo, a pensar que aqui deve haver alguma artimanha minha, e há de se desencadear cada vez mais. Mas eu estarei sempre com os meus sacerdotes para os proteger e defender. Não conseguirá tocar nem sequer num cabelo de sua cabeça, porque são os meus filhos prediletos. Estou agora formando-os e criando-os. Estou preparando-os para que sejam fortes e invencíveis na hora da batalha decisiva. Amo-os, guardo-os, amo-os e guardo-os sobre o meu coração, um a um, protegendo e os abençoando. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Então, queridos irmãos e irmãs, a gente vê aí o cuidado que Maria tem com aqueles que traz Maria como mãe. Viver esse momento de ter Maria como mãe, esse é um grande dom que o Espírito Santo nos dá. Pois foi o Espírito Santo que concebeu Jesus no seu ventre. Foi o Espírito Santo que veio sobre Maria. Foi o Espírito Santo que a encheu, que a conduziu em toda a sua caminhada, em toda a sua trajetória, desde o ventre da sua mãe, até chegar a esse ponto de ela receber a graça de Deus, de ser mãe do Filho de Deus.
E é nesse momento, então, que nós possamos ter essa certeza de que o Espírito Santo vai nos conduzindo para que a gente encontre esse momento com a mãe. Viver esse momento com a mãe. A mãe, ela vai nos mostrando, né, um caminho em que Deus a preparou para ela. E esse caminho não foi um caminho fácil, foi um caminho bastante doloroso, bastante árduo, né, em que ela encontrou bastante insídias, encontrou bastante obstáculos para que possam desistir. Um dos obstáculos, né, foi ser rejeitada pelo povo, pelos seus ali da sua região, depois por José, mas a graça de Deus estabeleceu sobre ela e depois a José tomou-a como esposa e a cuidou até o ponto até o cume da sua vida, até o último dia. Então a gente vai aí presenciando esse momento de Maria como mãe de Jesus e como mãe de toda a humanidade. É nesse momento que ela vai nos colocando que aquele que ora, aquele que busca está sempre protegido, pois ela é a guardiã dos céus. E ela vai interceder, ela vai mandar para a nossa proteção espiritual os anjos, o anjo da guarda, os arcanjos, para proteger a gente de todas as insídias e de tudo quanto é mal. Nós que oramos, nós que buscamos a viver uma vida em oração, somos protegidos pela graça de Maria, porque Maria envia os anjos, envia a proteção dos céus para que a gente esteja sempre protegido. E aí ela vai mostrando para nós quantas dores e sofrimento a gente está passando e a gente passa para que a gente possa desistir. Para que haja momento na nossa vida que a gente, como a gente vai dizendo, chuta o balde, joga a toalha, que a gente desista. Mas ela vai mostrando para nós a perseverança. O momento mais crucial da nossa vida está em permanecer firme na oração e entregar todo o sofrimento e as nossas dores para que muitos sejam convertidos por essa entrega, por essa doação que nós entregamos. E é nesse momento também que nós vamos ver na palavra, né, em Jesus Cristo, que vai mostrar Paulo, que nos mostra Paulo em 1 Coríntios 2, vai estar do 10 até o 16. Vai nos mostrar assim: Todavia, Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas que há no homem, senão o Espírito do homem que nele reside? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer as graças que Deus nos prodigalizou e que pregamos numa linguagem que nos foi ensinada não pela sabedoria humana, mas pelo Espírito, e exprime as coisas espirituais em termos espirituais. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras, nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se devem ponderar. O homem espiritual, ao contrário,
julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Porque quem conhece o pensamento do Senhor se abalançará a instituí-lo. Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu quero pedir desculpas aqui, que algo possa não estar do jeito que vocês queiram, do jeito que vocês compreendem. Alguns errinhos ainda vão acontecer. Nós somos errantes nesse mundo e a gente precisa, estar sempre vivendo um momento de correção, de nos corrigir e fazer sempre o melhor. Mas, enfim, o momento em que a palavra vai nos mostrando é um momento em que precisamos nos deparar com as coisas do mundo, o que está acontecendo hoje, o que Maria colocou para nós na sua palavra, o momento difícil da nossa vida. E aqui nós vamos encontrar de que se a gente viver a palavra, para as pessoas que não têm Cristo é loucura. Porque acha que Deus, ele é somente um Deus de amor, um Deus de bondade. Mas a gente vai pensando isso com a sabedoria humana, com o pensamento humano. Mas se a gente olhar para este mundo, a gente vai ver e vamos encontrar que o sofrimento se encontra aqui. Nós não estamos assim protegidos de não sofrer. Todos nós temos um sofrimento. O sofrimento da mãe para dar à luz, mas a alegria quando ela recebe a criança no braço, a ajudar o pai, a ajudar na criação do seu filho, a receber a sua esposa ali, com seu filho nos braços. Então essa alegria, há momento que vai vivendo ali na criação, de criar o seu filho, de se doar para ele. Então essas coisas vêm da sabedoria humana, mas o fortalecimento mesmo vem de Cristo Jesus. Vem do nosso Senhor e nosso Deus, vem da sabedoria divina, pois esse amor, ele é infundido em nós de uma maneira que a gente jamais possa amar sem ter esse espírito de amor, esse espírito de Deus que habita em nós. Nós não queremos sofrimento para os nossos filhos, mas eles acabam sofrendo, porque a gente sabe que este mundo vai fazê-lo sofrer, que esse mundo vai tirar dele alegria, vai tirar dele dignidade. Então assim a gente vai podendo entender que o espírito humano vai afastando a gente de Deus, vai deixando com que a gente vai compreendendo que vamos vivendo em um mundo que precisamos, viver uma coisa nova, assim, viver só para si, viver o egoísmo, viver assim em não ligar com as outras coisas, e aí a gente perde o amor, esse amor do Espírito. A gente não consegue mais amar a pessoa, a gente consegue amar a si próprio. A gente consegue fazer as coisas somente para si e achar que as pessoas que vivem no amor de Deus são pessoas que são loucas, não são assim, não tem nenhuma, como eu posso aqui colocar, não tem motivos para viver dessa forma. São pessoas bobas, são pessoas assim que vivem uma idiotice sem limite, sem medidas. Então a gente vai aí vendo como está este mundo. Como esse mundo agora se deixa o espírito do homem fluir sobre o mundo. E o mundo traz para nós as
as suas insídias, as suas mídias, e a gente conhece agora tudo, a gente vê tudo ao vivo pelo poder da ciência, pelo poder é, da evolução. A gente já tinha antes, né? A evolução já vinha evoluindo. Aos poucos a gente conhecia as coisas através das pessoas que acabavam comunicando com a gente através de carta, através pessoalmente, iam se espalhando. Era mais difícil, mas isso acontecia. Como acontecia nessa época em que Paulo escreveu aos Coríntios. É nesse momento que Paulo vai mostrando que essas coisas estavam ali acontecendo. O homem estava sendo desviado de Deus, estava vivendo a sua vida em busca de que não precisava ele viver aquilo que aquela igreja, aquele povo, aqueles seguidores de Cristo viviam. Viver escondidos, viver humilhados, não era para eles. Eles precisavam viver uma vida abertamente em busca das coisas que o mundo oferecia. Então foi através desse momento que Paulo vinha comunicando com as pessoas através das cartas. As cartas eram lidas, eram então pregadas de uma forma que as pessoas poderiam entender e compreender. Hoje a gente começamos a evoluir com os rádios, televisões e agora a internet. E a gente tem tudo aí ao vivo, né? Quando um acidente acontece, as pessoas tomam um choque porque acabam sabendo assim de uma forma tão brutal, sem nenhuma preparação. Veja bem, um acidente com um filho, e aquele filho morreu naquele acidente. Logo em seguida, minutos depois, quando a sua mãe está ali nas redes sociais, acabam ali entrando nesta realidade. O choque que causa, né? Olha só como está as coisas do homem acontecendo, né? E se a gente não estiver preparado, um espírito preparado, com o espírito de Deus, um espírito do amor, da graça de Deus, a gente não suporta tamanho choque, tamanha notícia, e que a gente recebe assim bruscamente. Então é assim que a gente vamos vivendo. Outras notícias vão dando e a gente vão se odiando uns aos outros. Esse dia teve uma notícia aqui na minha comunidade mesmo, de uma outra cidade vizinha, um tio, se não me engano, a história foi mais assim, um tio, ele já tinha problemas mentais, então ele acabou matando o sobrinho, e aí as polícia veio e prendeu. E a mãe da criança perdoou. Ele vai ser preso por pego em flagrante, vai continuar preso. Mas a gente sabe de que nós precisamos fazer isso, porque essa mãe estava preparada no amor de Deus para perdoar. Outras pessoas ali queriam era a morte daquela pessoa lentamente. Queria que aquela pessoa pagasse, queria que aquela pessoa sofresse ali até a morte. Olha só como está a crueldade, mas o amor e o Espírito de Deus que habita em nós. Nos preparando, a gente consegue alcançar tudo isso pelo poder do Espírito Santo de Deus, pela graça de Deus que habita em nós. Então é por isso que a gente deve nos encontrar, deve nos fazer esse encontro verdadeiro com o Espírito Santo, com a palavra de Deus. Buscar a palavra de Deus para que ela possa ser luz na nossa vida, né? Ser luz para os outros. Apagar as trevas do ódio, desse rancor que o mundo venha oferecendo, venha ali trazendo, ofuscando a luz de Cristo.
e trazendo somente esses momentos de trevas e de ódio. Então que Nossa Senhora, ela vai nos proteger de tudo isso. Nossa Senhora vai falando de todo esse momento e olha só o que aconteceu com ela. Quando ela viu o seu filho sendo ali preso e açoitado. Ela já não aguentava mais, mas ela estava ali presenciando Jesus sendo transformado em chagas vivas. Jesus, além das chagas vivas, carregando a cruz, caindo, sem forças, e ela ali ao lado de Jesus, fortalecendo. Ela estava ali diante da cruz, ajoelhada, adorando o seu filho, porque ela sabia que o seu filho era Deus. Ela sabia que o seu coração estava ultrapassado de tanta dor, mas ela confiava em Deus. E ela perdoava aquele povo. E é assim que a gente vai vivendo esse momento. Um momento de dor, um momento de angústia, a gente vai encontrando com esse Espírito, o Espírito Santo de Deus, conhecedor de Deus e que revela os mistérios de Deus, para que a gente possa compreender a nossa vida, a nossa cruzes, o nosso sofrimento e as nossas dores. Peça ao Espírito Santo para que ele venha sobre você e conduza você no momento da sua dor, das suas angústias, das suas aflições, para que ele possa revelar esse amor de Deus que há no Espírito Santo que recebemos no batismo e que vai transferir para nós. E a gente vai então se reerguer, se restabelecer novamente e ficar de pé diante de toda dor e sofrimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Quero agradecer a todos vocês que permaneceu até aqui. Deixe o seu joinha, compartilhe com mais pessoas, para que as pessoas recebam a palavra de Deus. Vai também você fazendo a sua meditação, a sua reflexão. Não deixe de pegar a Bíblia, não deixe de ler. A Bíblia hoje está, a sua mão está ao seu alcance. É só você pesquisar aí pela internet e você vai encontrar essa palavra de Deus. Vai ser fortalecido, vai ser revigorado pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo. Então, até um próximo encontro, que o nosso Senhor e nosso Deus nos conduza. E assim seja. Amém.